Olá pessoal, então bom dia para todos, né? Vamos dar prosseguimento aí à minha apresentação das pesquisas realizadas sobre a minha orientação na UFMT, né? Aqui pegando o período então de 2015 a 2019, então seria aí 4 anos, né? A gente teve um pouquinho mais de trabalho nesse período do que o período anterior, 2010 até 2015, devido principalmente à formação de grupos de pesquisa, né? Os alunos vão conhecendo a gente, vão pedindo para a gente orientar. Então, esse período teve um pouco mais de trabalhos, né? Então, vocês vão verificar que é um período menor, mas que teve mais experimentos a campo, né? Que nós fizemos, experimentos em vaso. Aqui está um pouco assim dos experimentos mais importantes, né? Existem outros experimentos, mas os mais relevantes que eu considero, né, durante esse período que eu estou colocando aqui. Não que os outros também não tenham sido importantes, né? Mas esses aqui foram os maiores, que geraram mais dados e mais pesquisas, né? E mais alunos defenderam TCCs e até mestrado. Bom, então aqui, né, falando de novo da escolha do tema, normalmente é um comum acordo, né, entre o orientador e o orientado, e muitas vezes se o orientador tiver algum projeto aprovado, né, aí entra e acaba exigindo um pouco mais, né, um projeto já específico, né, mas muitas vezes dá para a gente tentar conciliar. Tá? Então a gente fez trabalhos aí com inoculação de soja, inoculação de milho, né, com azospirillum, trabalhos aí, eu não vou comentar muito hoje, mas com inoculação de feijão, controle de plantas daninhas, que a gente já comentou um pouquinho antes, né, adubação de soja, épocas de semeadura, principalmente de milho, né, a gente comentou um pouquinho, aplicação de cobalto e molibdênio na cultura da soja, né, que foi um trabalho bem interessante que a gente vai mostrar, a questão da presença de aplicação de ureia, né, com inibidor de urease, que é um trabalho bem interessante também, tá? Aplicação de potássio e enxofre na soja e avaliação de híbridos da cultura da soja, dentre outros trabalhos que nós vamos verificar aí. Bom, então experimentos aí de 2015 a 2019. Bom, falando um pouquinho, né, o trabalho de Ariosto, né, o Ariosto advíncula, né, na safra 14 e 15, na verdade, o trabalho dele, que foi as doses, né, ele aplicou doses de potássio e com presença ou não de enxofre na cultura da soja. Então ele aplicou 5 doses de potássio, mantendo ali umas doses um pouco abaixo do que o produtor tem usado no campo e um pouco acima, e a aplicação de 0 ou 50 kg por hectare de enxofre. Então ele falou um pouquinho, né, no TCC dele, né, quando que fez as aplicações. Então o potássio lá no iniciozinho da cultura, o enxofre um pouco mais para frente, ele próximo a V3, V4, tá? Então ele fez essas duas aplicações aí. O trabalho foi realizado na fazenda Santa Catarina, na região ali de Lucas do Rio Verde, e ele aplicou então as doses de 0, 50, né, 100, 150 e 200 kg de potássio, para verificar se a soja tinha uma resposta interessante a essa aplicação. O que é interessante desse trabalho é que já havia uma quantidade razoável de potássio no solo, tá? Então a gente tinha medo até que não fosse dar resultado, mas acabou tendo um resultado até interessante. Aí o enxofre, né? Aí bastante trabalho, né? O Dicente, né? Que fez as avaliações lá, tá? Durante todo o período aí da safra da soja. Depois colheu a soja, né? E aí a gente vê alguns dos resultados, a maior parte dos resultados dele foi muito interessante, que deu uma diferença boa, tanto na produtividade quanto no crescimento vegetativo, quando ele fez a aplicação do enxofre. Então ele aplicando enxofre normalmente deu uma diferença bastante acentuada, né, na produção, então deu quase 1.000 quilos, né? Se você parar para pensar, 1.000 quilos daria quase 15 sacos a mais aí, né, de soja por hectare, né? Então, bastante coisa, né? Uma resposta muito interessante com a aplicação do enxofre, que depois foi seguida pelo produtor, né? Ele começou a aplicar o enxofre lá para justamente manter, né? Existem as recomendações nos livros, né? A aplicação de pelo menos aí em torno de 30 a 40 quilos de enxofre para a soja e 30 a 40 quilos de enxofre, ou mais próximo, aí 40 e poucos quilos de enxofre para o milho, tá? Toda a safra, né? Devido aí à questão de exportação do nutriente e tudo, né? Bom, então foi um trabalho bem interessante, né? Aumentou o número de vagens, aumentou a massa de 1.000 grãos, né? Verificamos esse aumento, foi maior com a aplicação de enxofre do que com potássio, mas verificamos o aumento da produtividade com potássio, tá?
e com a melhor concentração e ocorrendo aí quando se aplicou 200 kg do potássio com 50 kg de enxofre, né, produzindo quase 4.500 kg de soja por hectare. Tá? Gerou também um paper, né, na revista Global Science de Rio Verde, né, do Instituto Federal de Rio Verde, e foi um trabalho bastante interessante também para nós aqui na região. Bom, então terminado esse TCC, a gente também nessa mesma safra nós desenvolvemos aí um trabalho, né, com a aplicação de extrato de própolis na cultura da soja. Nós mostramos no outro vídeo com a cultura do feijão, que foram os primeiros, né, a partir de 2010. Depois a gente mudou para a cultura da soja, então 2014 e 15, né? Então nós desenvolvemos aí um trabalho, né, com o discente, né, de Giovanni, tá, durante o seu TCC também, aonde ele avaliou a interação entre a aplicação de doses de extrato de própolis e o uso de um fungicida comercial, na época o Fox, né, que era o mais utilizado, seguindo a recomendação, né, de 3 aplicações de Fox durante uma safra, né, durante o ciclo da cultura da soja. Então ele utilizou essa combinação, fez a avaliação da doença, né, principalmente através de escalas diagramáticas que ele utilizou, tá, quantificando então principalmente a ferrugem e a mancha-alvo. Tá? E aí ele nessas aplicações, né, ele fez aí uma interação, né, com o Fox, né, que era o produto fungicida, e 100. E 4 doses, né, que foi a 0, testemunho, 1,5, 3 e 4,5. Né? Então, 4 doses aí, fez essa interação. E o que a gente verificou? Que a aplicação da própolis, né, também 3 aplicações de própolis, já teve um resultado bastante interessante, segurando aí bem a ferrugem. Tá? É lógico que não é como um fungicida comercial, né? Então a gente está vendo aí 1,5% sem Fox, né? Sem o fungicida, 3%, até 4,5% sem Fox. Né? Agora, com o Fox, de qualquer forma, né? Com 3 aplicações, tanto isolado quanto com a própria, deu um resultado muito interessante. E nós verificamos então que a dose de 4,5% do extrato junto com o Fox segurou bem a ferrugem. Como que foi feito esse extrato? Né? A gente pegou a própolis, né? A própolis bruta, como eu falei para vocês no outro vídeo, diluiu no álcool, né? Na base de 10 para 90, tá? Peso a peso, e depois a gente diluiu de novo para diluir na água. Então, do extrato etanol de própolis, que a gente fez o extrato, diluiu o extrato para 4,5%. Tá? Foi bem interessante, a gente vê que segurou mesmo as folhas, né? Segurou a ferrugem. O Fox era um produto que na época ainda era bastante eficiente, era o recomendado para a época. A gente sabe que ele perdeu bem o controle dele devido aí à resistência do fungo, né? Mas na época ele teve um controle bem interessante, tanto sozinho quanto com a própolis. E o resultado mais interessante foi quando então se misturou o Fox com a própolis, tá? Então foi bem interessante os resultados, segurou mesmo a ferrugem. Então a gente verificou aí, né, vou mostrar para vocês um pouquinho, né, as reduções aí, e gerou um paper, né, com um estudante na revista de Ciências Agrárias de Lisboa. Bom, depois, pessoal, a gente fez um outro trabalho, né, seguindo nessa mesma linha. Foi o último trabalho que eu fiz aí com o extrato de própolis, né, para a cultura da soja, né, foi com a discente Ildefonso, né, já foi no mestrado dela. Tá? Então ela utilizou a combinação de vários fungicidas e várias combinações de moléculas, né? Triazóis mais estrobirulinas, tá? E aplicação de própolis sozinho, né? Então nós verificamos aí, né? Que ela conseguiu verificar, foi que a própolis teve um efeito, mas já um pouco inferior, tá? E verificou aí que os fungicidas seguraram bem, e a própolis teve um efeito ali próximo aos do fungicida, né? O que foi bastante interessante também. Também gerou um trabalho, né? Gerou um artigo, tá? E foi um trabalho bastante interessante, então, que também provou um pouco desse potencial do extrato de própolis no controle de doenças da cultura da soja. Qual que é a questão da própolis aí sempre, né? É a questão da isolamento de moléculas, e agora principalmente é o interesse de indústrias, né? Para isolar essas moléculas do própolis e estar utilizando para a produção aí de fungicidas, né? Então também utilizar uma molécula aí
talvez sintetizada, né? Talvez não usar a própolis bruta mesmo, que teria um custo maior, o preparo, mas usar uma molécula já sintetizada, né? Então foi um pontapé inicial que a gente espera aí que mais para frente o pessoal consiga então estar utilizando esse produto aí. Bom, nesse mesmo ano, né, na verdade aqui foi a safra 15/16, a gente realizou então um trabalho com 3 orientados, né, 3 TCCs que gerou, o Lucas, o Fabrício e o Alan, né, com aplicação de molibdênio e cobalto para a cultura da soja. Então eles fizeram um trabalho numa região, numa fazenda aqui próxima, né? Então fizeram aí pegaram o Comol, né, que é o produto, né? Fizeram as aplicações, fizeram tanto logo após a semeadura quanto depois, até V3, V4, né? E fizeram as avaliações, coletaram as plantas, né? Fizeram a parte vegetativa, reprodutiva, né? Não viram muito resultado, né, na aplicação, mas talvez principalmente porque nessa fazenda já se utiliza todo ano o Comol, então não deixa com que ocorra deficiência, né? Então mesmo na testemunha acredita-se que tem ainda cobalto e molibdênio no solo para estar suprindo a testemunha ali, né? Bom, gerou um paper também, tá? Aqui na revista CEA aqui de Sinop. Bom, aqui um fato que ocorreu, né? O TCC deles ia ser sobre a questão de aplicação de calcário, né? E gesso agrícola para a cultura do feijoeiro. Então a gente preparou aí o experimento todinho, uma área irrigada, muito bonita realmente a área, bastante interessante. Eles fizeram a aplicação tanto do gesso quanto do calcário, só que infelizmente essa área a gente já no dia mesmo que a gente foi visitar, a gente já percebeu que ele tinha uma questão de murcha de folhas, né? Não sei se dá para perceber aqui numa das fotos aqui, né? E a gente percebeu bem esse sintoma da murcha das folhas. E aí depois, passado ali 10 ou 15 dias, a gente verificou que as plantas tiveram ficaram bastante prostradas, né? E aí a gente percebeu que a cultura estava com muito nematóide. Aqui essa área aqui produziu muito pouco, né? Então a gente achou interessante então descartar esse experimento. Infelizmente, às vezes na pesquisa científica isso ocorre, né? Então a gente tinha a expectativa de fazer o trabalho, tivemos todo o trabalho de aplicar o calcário, aplicar o gesso, já tínhamos estaqueado toda a área, o experimento estava muito bonito, bem adubado, mas o nematóide, que é um problema sério na região, né, atacou a cultura e a gente acabou que não pôde aproveitar os dados, né? As plantas ficaram bem depreciadas mesmo, né? Bem prostradas mesmo, bem complicado. E aí a gente preferiu fazer um outro trabalho em outra área, né, que tivesse menos nematóides com a cultura da soja, que no caso foi a cobalto e molibdênio para a cultura da soja. Tá? Bom, ainda na safra 15/16, né, nós realizamos então um trabalho na região de Santa Carmen, né, comunidade de Santa Luzia. Esse aqui o orientado me procurou, né, o João Paulo, e com interesse de fazer um trabalho sobre inoculação. Ele já semeava soja há alguns anos na área dele, né? Mas queria ver se haveria algum resultado. Isso era uma coisa interessante também, que a gente também tinha interesse de ver, né? De verificar isso, para determinar, né, para os produtores, né, qual o melhor local para estar aplicando esse inoculante, né? E quais os resultados e os efeitos. Então a gente aplicou inoculante no solo, ainda no sulco aberto, tá? Nas sementes, nas sementes na forma de turfo, nas sementes na forma líquida, tá? E foliar, tá? Então fizemos vários trabalhos aí, foi um trabalho muito trabalhoso, então a gente ficou ali quase um dia todo semeando, tá? Porque tinha que mudar ali as catracas, ali, mudar ali a questão de semente, né? Mudar os tratamentos, né? Então fazia uma linha, fazia outra, ia fazendo, né, para semear. Então foi bem complexo o experimento, né? Mas a gente conseguiu fazer o trabalho e conseguiu então desenvolver aí e obter os resultados, né? Então gerou aí 2 TCCs e muita informação, tá? Foi bastante trabalho, então o experimento aí já dividido, né? No campo ficou um experimento muito bonito também, né? A área de soja. E nós verificamos aqui nesse trabalho, né? Uma leve diferença dessa inoculação para o turfoso. A questão do turfoso é a questão operacional, né? Que dá trabalho, a máquina às vezes de aplicação de inoculante não consegue fazer
distribuição bem feita, tá? Então o líquido é muito mais fácil, ok? Em relação ao líquido também, a gente verificou que no suco também era um pouco mais interessante a aplicação. Então tá aqui, só que no suco fica mais difícil, né? A pessoa tem que ter um equipamento todo dele, né? Um equipamento só para fazer essa aplicação, então pode dificultar um pouco mais aí o trabalho para o produtor. Mas se tiver o equipamento, é um resultado que fica bem interessante e dá uma pequena diferença assim, tá? Bom, nessa mesma área ali próxima, a gente resolveu também avaliar a questão de aplicação de nitrogênio na cultura da soja. Então a gente teve aí dois TCCs, né? Com a aplicação do nitrogênio. Então a gente fez alguns tratamentos, tá? Então fizemos a aplicação do nitrogênio tanto no solo quanto via foliar, desde o iníciozinho da cultura, desde o semeio até nos estados reprodutivos. A gente utilizou uma variedade que hoje já está sendo bem menos utilizada, né, que é a TMG 132, população 260 mil plantas. Aqui está um pouquinho de como eles avaliaram, né, utilizaram aí o clorofilóquio para determinar a coloração de folhas, né, e teores de nitrogênio. Determinou teores de nitrogênio também nas folhas, tá? Avaliou o crescimento vegetativo e a produtividade. Então, bastante trabalho aí, né? Os discentes dedicaram bastante. Então, aqui estão os tratamentos, né? Então, 10 quilos de N, né? Alanço, cobertura, né? Foliar e assim por diante. Já desde lá da, no início da cultura, né? A testemunha sem aplicação do nitrogênio. E atingimos resultados muito interessantes aí, principalmente a aplicação do nitrogênio mais cedo, né? A partir do V2, principalmente o foliar. Porque às vezes quando você aplica o nitrogênio via solo, o nitrogênio pode competir, pode fazer com que haja uma competição com a bactéria, né? Então a bactéria acaba não se desenvolvendo tanto assim como quando ela não tem o nitrogênio no solo. Mas foliar, o nitrogênio vai entrar na planta, né? E aí o que vai acontecer? Vai disponibilizar nitrogênio, vai crescer mais raiz, vai crescer mais nódulos, a gente também verificou aqui, tá? Vai ter um efeito fisiológico na cultura e com isso vai conseguir fazer com que desenvolva mais e tenha aí uma produtividade maior, tá? Então mantém a folha mais verde, então dá essa pequena diferença aí, né? Questão também de hormônios e tudo mais, mantém os teores de giberelina maior na folha, fazendo com que a cultura consiga produzir mais. Então bastante trabalho, dois TCCs e dois artigos, né? Um aí na revista Agrogeoambiental que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então, com isso, fecha-se o ciclo também desses experimentos. Né? A gente fez ainda mais um outro experimento com aplicação de nitrogênio também, tá? No outro ano, safra 16-17. Os discentes, então, o Rafael e o Alex. Né? Então, foram 3 TCCs, né? E um artigo científico. Então, a mesma coisa, né? Fizeram vários tratamentos, só que aqui foi tudo foliar. Aplicou o nitrogênio todinho foliar, tá? Desde V2 até R4, tá? Então os estudantes fizeram as avaliações, né? Bastante trabalho, foram 9 tratamentos, 4 repetições, né? Então, bastante trabalho a campo, né? Mostrando aí, né? Eles fizeram a parte vegetativa, avaliaram também nodulação e tudo mais, né? E aí tá uma foto deles trabalhando aí no campo, bastante coisa, né? Então verificamos também um leve efeito superior ali com a aplicação do nitrogênio, principalmente no início do desenvolvimento da cultura, foliar também, tá? Então bastante trabalho, né? Mas foi um trabalho bastante prazeroso, porque acabou gerando também um artigo científico aí que foi interessante para nós e para a universidade, tá? Bom, trabalho com azospirilo na cultura do milho, né? Então, formas de aplicação, a gente fez aí 3 formas de aplicação, um com rolos no solo e através de pulverizadores, né? E o outro através de um líquido que a gente aplicou diretamente nas plantas. Também foi um trabalho bastante interessante, tá? Para a cultura do milho, azospirilo. Vimos alguns resultados aí, né? Teve um pequeno aumento, né? Na dose de 400 miligramas aí por hectare, né? Então teve um efeitozinho aí fisiológico. Então gerou um paper também na revista brasileira de milho e sorgo. Tá? Bom, aqui a gente começou uma nova era, né, nos nossos experimentos, né? Aqui foi 17, 18.
tá? Então a gente fez aí parcerias e começamos a avaliar experimentos híbridos para a região, tá? Então aqui foi um trabalho bem maior, né, mais intenso, onde aqui gerou 3 TCCs e 3 artigos científicos, tá? Onde nós avaliamos 13 híbridos de milho, tá? É, em duas situações de tecnologia de aplicação, de média tecnologia e de alta tecnologia. E fizemos um trabalho também com a aplicação de ureia, com inibidor de urease, para a cultura do milho. Então gerou mais um trabalho científico aí. Foi muito interessante, isso aqui foram PIBICs também, uns alunos bastante dedicados, né? O Matheus, Gabriel Viesse e o Vitor, né? E que acabou gerando muitos dados para a gente, tá? Então eles fizeram várias avaliações, né? Com 13 híbridos de milho, então aí mostrando eles trabalhando, né? Até isso aqui no dia com o meu carro, né? Íamos buscar as amostras, né? E trazíamos para o laboratório, muita coisa mesmo, um experimento vultuoso até com milho, porque milho tem muita massa de milho, né, para poder avaliar, né, massa seca, altura, produtividade, massa de 1.000 grãos, né, debulharam no nosso debulhadorzinho lá, né, da universidade, debulharam o milho, né, foram debulhando. Então, aí estão os 13 híbridos, né, foi muito interessante para os alunos, tiveram um aprendizado muito grande, que inclusive os ajudou depois, né? Quando eles foram para as empresas, eles já tinham conhecimento desses híbridos, né? Então, híbridos da Singenta, da Nideira, tá? Decalb, tá? Porque eles trabalharam híbridos que já comerciais, que a gente foi fazendo as avaliações, tá? E verificamos produtividades interessantes, né? Principalmente nas áreas de alta produtividade, tá? Atingindo aí 175 sacos por hectare, bastante coisa, né? E muito trabalho mesmo durante todo o experimento, né, bastante, um experimento simples até, né, em termos de delineamento, porque avaliou 13 híbridos, 4 repetições e acabou, tá? Mas experimentos bastante que deram muitos resultados, muito interessante para os estudantes, gerou uma experiência muito interessante para eles, tá? E gerou também papers, né, 3 artigos, inclusive aqui nessa revista que a gente está mostrando para vocês aqui, a Tecnológica, que eles puderam colocar ali toda a vivência deles, né, nos experimentos que eles tiveram nessa safra de 16, 17, tá? Bom, nesse ano também, durante o período de verão, os alunos também desenvolveram trabalhos aqui dentro da UFMT, né, dentro do viveiro da UFMT, dentro da nossa casa de vegetação, tá? Com calpi, cultura do feijão calpi. Inicialmente, na verdade, na safra 15 16, foi feito um trabalho com aplicação de enxofre no feijão calpi, com a estudante Bruna Delmontes. E 16 17 já foi com o estudante, o Renato Della Villa. Tá? A Bruna avaliou a questão de aplicação de doses de enxofre, né, em vaso, em 2 cultivares aí, a Tumucumaque e a Guariba, que são das cultivares mais utilizadas na região. Tá? Então esse aqui com feijão calpi mesmo, né? O experimento em vaso, bem conduzido, tá? Muito interessante aí a divisão do experimento e tudo, foi bem realizado. Obteve bastantes resultados, né? Verificando aí que a dose de 62 quilos foi muito interessante aí de enxofre em vaso, né? É lógico que isso a gente tem que extrapolar para campo, mas mostrou aí uma dose que o feijão calpi responde ao enxofre e que tem a dose de 32 quilos muito interessante, tá? Independente da cultivar que estava sendo utilizado, tá? Outro trabalho então, o trabalho dessa vez aqui não mais com feijão calpi, mas com o feijão mungo verde, né? O mungo verde ele é utilizado mais como broto de feijão. O pessoal consome nos mercados, né? Gosta de comer como aperitivo o broto de feijão. E é uma cultura que o pessoal está começando a abrir os olhos aqui, porque é uma cultura valorizada, tem interesse para exportação. Então o pessoal tem, inclusive o próprio aluno, né, que fez esse trabalho, semeou na área dele lá, né, no primeiro ano. Infelizmente teve problema, porque esse feijão não pode ter muita chuva, né, então não tolera muita questão de excesso de água no solo. Mas ele desenvolveu o trabalho, acabou desenvolvendo o trabalho em vaso, tá? Então aí mostrando um pouquinho do trabalho, né, fez em casa de vegetação, ele fez aplicação e sem aplicação de nitrogênio, também a dose de 50 quilos,
e vários níveis, né, de aplicação de irrigação, de água, tá? Fazendo a capacidade de campo desde 25% da capacidade de campo até 100% da capacidade de campo, tá? Então ele obteve uns resultados bastante interessantes, né? Primeiro a aplicação do nitrogênio, né? A gente verifica aí na foto, né? A diferença grande, né? Na coloração de folhas e que seria possível se a gente não verificou produtividade, porque em vaso para nós não é relevante produtividade, a gente sabe que tem muita interferência, mas as plantas tiveram um desenvolvimento bem melhor, conseguiram se desenvolver mais e provavelmente produziriam muito mais. A gente verifica aí por isso aí. Ele avaliou então teores de clorofila, altura, diâmetro de planta, número de folhas, área foliar, massa seca de raiz, massa seca de parte aérea e o teor relativo de água. Então ele determinou quanto de água que tinha na folha nessas plantas. Por quê? Para ter esse dado. Então, porque como era um experimento de irrigação, ele queria saber o tanto de água que tinha ficado nas folhas ali e associar isso com o crescimento vegetativo. Então, aí mostrando, né, a diferença de nitrogênio, né, e de água. Então, as plantas que tinham menos água, né, estavam sendo irrigadas com menos quantidade de água, ficaram plantas com menor desenvolvimento. Enquanto plantas que tinham maior quantidade de água, né, ali próximo a 100% da capacidade de campo, atingiram um máximo de desenvolvimento. Inclusive a gente verificou ali quando a planta bem nutrida com nitrogênio, em torno de 50 a 75% de água. Talvez não precise de tanta água assim, né? Quando a gente colocou 150% acima da capacidade de campo, a planta já começou a sofrer um pouquinho mais, tá? Então mostrando que a cultura também não exige muita água. Pede água, mas o excesso de água pode prejudicar o seu desenvolvimento. Algo que o estudante já tinha visto no campo, porque ele plantou, né, e teve problema com a cultura no campo devido ao excesso de água. Teve pouco sistema radicular pouco desenvolvido e a cultura desenvolveu pouco, tá? Então ele atingiu vários resultados aí, né? Sempre verificando então que a aplicação do nitrogênio, que é a curva de cima desses gráficos, se a gente for ver, né, aumentou o crescimento vegetativo, tanto de parte aérea, massa seca de raiz, área foliar, tá? Unidades clorofilog também. Agora, para unidades, o que eu achei mais interessante desse experimento é que para unidades clorofilog, a gente verificou, né, que realmente houve aumento, né, da unidade clorofilog, né, ou seja, melhorou a coloração das folhas quando se tinha aplicação em 25% da capacidade de campo de água, tá? Mas quando a gente aplicou muita água, água em excesso, a gente verificou que essa quantidade de água reduziu essa coloração das folhas. Provavelmente porque lixiviou o nitrogênio, tá? E aí a folha ficou um pouco mais clara, vamos dizer assim, tá? Menos clorofila. Aqui é a mesma coisa, tá? Teor relativo de água, a gente percebeu então também uma redução. Aqui também, pessoal, a gente deve associar ao crescimento da planta. Então, quando a planta a gente irrigava mais, principalmente no 100%, a planta crescia mais em termos de massa e com isso, com certeza, diluía a água que estava presente ali, tá? Então, só para mostrar para vocês, ok? Gerou um trabalho também, bastante trabalho, né? Um trabalho muito interessante, valeu a pena, né? Bom, aqui um trabalhinho também com calpi. O estudante ele desenvolveu um trabalho com déficit hídrico aplicado ainda após a semeadura, deixando vários dias então sem água a semente e depois aplicando a água para verificar o tanto que isso prejudicaria a cultura, né? Então verificou também que prejudicou todo o desenvolvimento, né? Mostrando muitas vezes a necessidade do replante, né? Então ele semeava e às vezes para começar a irrigar ele esperava 2 dias, 3 dias, 4 dias, até 12 dias, tá? Deixou os vasos no sol, tá? E a gente verificou aí realmente uma redução aí no desenvolvimento e na germinação da cultura. Então, bastante interessante também, mostrando então que às vezes é um risco, né? Às vezes o produtor ele semeia a lavoura no campo, né? Coloca a semente no solo como se fosse até um armazém, né? A semente está no solo, já está lá, né? Mas ela vai perder germinação, vai perder emergência, vai perder desenvolvimento da cultura, vai perder stand. E a gente quantificou aqui, foi bem interessante esse trabalho também, gerando também um outro artigo científico na revista CEA. Bom,
Então, com isso, pessoal, eu encerro aqui os experimentos, né, da safra de 2015 a 2019, né? E depois a gente vai voltar de 19 até 21, que tem muitos experimentos também, então eu acho que o vídeo ficaria muito longo para mostrar todos esses experimentos, né? Mas para mostrar um pouquinho aí dos trabalhos que foram feitos na UFMT de 2015 a 2019 sobre a minha orientação. Então eu agradeço e bom vídeo para vocês aí.